Fala galera, sejam bem-vindos à nossa nova videoaula de empreendedorismo e inovação do curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Na nossa videoaula de hoje nós vamos tratar sobre plano de negócio. Vamos entender a importância disso como ferramenta antes mesmo da abertura da empresa. Ok? Vamos lá, vamos mãos à obra, vamos começar. Plano de negócio. Abrir um negócio ou simplesmente começar um empreendimento. Antes de começar o empreendimento, a gente vai fazer esse plano. Ao fazer ele, a gente vai observar oportunidades ou riscos, sonhar ou agir, sucesso ou fracasso e vamos ver como começar. Tem um texto bíblico que fala um pouquinho sobre isso no Evangelho. Ele fala sobre a história de um homem que vai começar a fazer uma obra. Na verdade é uma pergunta, né? Ele vai fazer uma torre. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. No caso de uma empresa, a situação é mais delicada, porque não vai ter graça nenhuma. A pessoa começa a fazer empresa e pouco tempo depois decreta falência. Aqui a pessoa passa vergonha, as pessoas vão rir dela nesse trecho, mas numa empresa são empregos que foram perdidos, tempo e dinheiro, sonho perdido. Então existe um sofrimento muito grande relativo a isso. E o que é o plano de negócio? O que é isso? É que em administração tudo isso é uma ferramenta. Então o plano de negócio também é uma ferramenta. É uma ferramenta, um instrumento que permite ao empreendedor orientar-se na tomada de decisão e acompanhar o desenvolvimento do empreendimento. Ele serve, primariamente, para fazer o empreendedor analisar suas metas, não permitindo desvio das estratégias estabelecidas, levando assim a empresa a obter resultados positivos. Esse instrumento faz o empreendedor refletir sobre a realidade que cerca o empreendimento. Por isso, o mesmo deve ser periodicamente atualizado a partir da reflexão da verdadeira posição da empresa no mercado que está inserido, sendo alterado conforme as variações do meio, suas estratégias e metas com foco no atendimento às necessidades do cliente. Ou seja, o plano de negócio é uma espécie de bússola que orienta o empreendedor o caminho que ele deve seguir, se ele está se desviando ou não, para que ele possa chegar em determinado resultado. Ele não é um documento fixo. Por quê? Porque no decorrer do caminho, muitas coisas vão sendo modificadas, o cenário, a estrada, por assim dizer, vai sendo alterada. Então você tem que fazer pequenos ajustes para manter o foco. Mas o plano de negócio serve para isso, para orientar o empreendedor ao sucesso. Ele é uma ferramenta, professor? Ele é uma ferramenta, que aí no slide o senhor está dizendo que ele é uma ferramenta. Pessoal, no Sebrae, o plano de negócio também existe na forma de app. A pessoa baixa esse app ou esse programinha, plano de negócio 3.0, e ele vai ajudando você a fazer isso de forma digital, fazendo perguntas, mostrando opções, e você vai construindo o seu plano de negócio. Mas o plano de negócio, ele não é uma ferramenta assim, ele serve como ferramenta, mas ele é um documento, normalmente no Word, no Excel, ou até no PowerPoint mesmo. Então, é um documento feito que vai ajudar delimitando, monitorando o negócio que vai ser aberto, a empresa que vai ser aberta.
Quando a cabeça não pensa, o bolso, não é o corpo, é o bolso padece. Na elaboração de um plano de negócio, o empreendedor examina de perto cada elemento do empreendimento, nas mais diversas perspectivas. Assim, muitos problemas e falhas são identificadas e tratadas através do processo de elaboração. Um exemplo, um comparativo. Quando a pessoa vai para um médico, tem uma certa idade, vai para o médico faz algumas perguntas ao paciente, à pessoa, e pede alguns exames, raio-x, ressonância, exame de sangue. Então, esses exames e essas perguntas que o médico faz vai ajudar o paciente a entender como está a sua saúde, se ele vai bem, se ele vai mal, se ele precisa melhorar em alguma coisa, como vai as suas taxas de sangue. Então ali o médico pega o raio-x, pega os exames e vai ver como a pessoa está. Então o plano de negócio também, ele vai examinar cada setor, cada detalhe da empresa, para saber como a empresa vai se comportar, se ela vai ter sucesso, se não vai ter, como é que vai estar a saúde dela, se aquilo é um bom negócio ou não. Vai examinar os possíveis problemas e as possíveis falhas, vai ajudar a detectar falha, detectar problemas com a saúde da empresa. Caso tais problemas não possam ser enfrentados naquele momento, né, não quer dizer que a pessoa não tem capacidade de fazer uma empresa. De repente você detecta um problema, então antes de você abrir a empresa, você vai ver se aquilo é um barco furado ou não. Ou então, se é um barco furado, você tem alguns furos, se tem condições de sanar aqueles furos naquele momento. Se for o caso de ser problemas muito sérios que você vai enfrentar, você nem embarca nesse barco, porque você já sabe que aquilo é um barco furado, que vai ter problemas. E talvez não seja aquele momento, não é que você não vai abrir nunca, talvez não, aquele momento não seja ideal para você abrir aquele negócio. Então você pode esperar mais um pouquinho, pode tentar corrigir ou então planejar algumas mudanças. Mas, ou seja, você já pula fora naquele momento, porque ali, ou pula fora de vez, que ali você já sabe que vai ter prejuízo. Ou seja, você sentou antes e calculou o custo da torre, antes de começar a construção. O plano de negócio, por si só, não vamos interpretar mal, o plano de negócio não garante que a empresa vai ser bem sucedida, não garante o sucesso, não. Mas o contrário é verdadeiro. É bem provável que uma empresa sem um planejamento, sem um plano de negócio, vá falir. Entendeu, gente? O plano de negócio não garante, ele aumenta a chance de sucesso. Mas sem ele, é quase que certeza que vai falir. É quase que certeza. A pessoa começou um negócio, não tem um planejamento, começou por emoção, pelo sonho, tem que dar certo, contando apenas com a sorte. Tem que planejar, tem que colocar no lápis. Agora, você planeja antes, faz o documento antes, faz esse documento, que isso é um documento, e mais adiante você vai fazendo os ajustes. Ah, professor, mas eu conheço uma pessoa que não fez planejamento e deu certo. Deu certo é 1 em 1 milhão. Deu certo agora. Daqui a 3 anos, como é que vai ser? A pessoa tem que planejar. Por que tem que planejar? Por quê? Porque sem um planejamento, um exemplo, sem um planejamento financeiro, você não sabe como vai funcionar a sua operação. Como você vai sustentar a sua operação. Como assim, professor? O que é operação? Operação é a rotina de trabalho da sua empresa para que ela possa produzir. Sem um planejamento financeiro, você não tem como sustentar a operação. Você não sabe qual vai ser os custos de energia elétrica, de gás, de aluguel. Você tem que ter isso tudo na ponta do lápis. Custo da sua operação. Sem saber o custo da sua operação, você não tem como saber se você vai conseguir entregar um produto ou um serviço de qualidade. Você pode até entregar um produto ou serviço. Ah, mas eu consigo entregar o produto. Mas a pergunta é, você consegue entregar o produto ou serviço com a mesma qualidade que você começou? Se você não consegue controlar a sua operação,
sem conseguir os custos. Um exemplo disso, a pessoa trabalha fazendo bolo, ela não calculou a operação, faltou gás. Ela tem como garantir que o bolo vai sair na mesma qualidade? Ah, eu estou usando gás, aí amanhã eu vou cozinhar com pó de serra, vou cozinhar com forno a lenha. A qualidade é a mesma? Ah, vai sair melhor, vai. Mas você vai conseguir manter esse produto melhor? Você vai conseguir ter, a sua operação vai conseguir manter, ou foi um acidente? Ou acidentes vão acontecer? Se você não tem um produto com aquela qualidade, com aquela mesma qualidade, como é que você vai ter receita? Professor, o que é receita? Receita é o dinheiro entrando. Você como vai conseguir vender o produto? Você vai conseguir dar conta da sua produção vai ficar lá até acabar a validade, para a validade virar, por assim dizer, adubo. Vender como adubo. Então, você vai ter receita? Então, sem um planejamento, nada disso é possível. Até que você pode até começar, mas você precisa fazer isso todo dia. Todo dia a sua empresa precisa produzir, porque ela vai precisar vender. Ela vai precisar ter um produto, vender um serviço, ela precisa de receita. Porque se ela não vender, mas ela vai ter o custo. Para ela existir tem um custo. Para isso a gente tem que ter o planejamento. Porque quem não planeja, a questão é o seguinte, quem planeja pode falir. E quem não planeja, a probabilidade de falência é bem maior. Então, planejamento não é uma garantia, mas aí aumenta muito a sua chance de sucesso. E o contrário é verdadeiro. Sem ele, aumenta muito, muito, muito a chance de fracasso. O plano de negócio é um documento muito importante na medida em que ele serve como instrumento de apresentação da empresa para diferentes públicos. Ou seja, o objetivo primário do plano de negócio é dar um norte, dar uma direção antes do negócio mesmo existir. Ver, identificar problemas, evitar que o empreendedor mude o seu objetivo, mas ele também tem objetivos secundários. Os objetivos secundários ele fala muito, o plano de negócio fala muito da pessoa, do empreendedor, da sua organização, do seu sonho, de como ele vai fazer a empresa, que ele serve como um documento para apresentar a empresa mesmo antes da empresa existir. Um exemplo, eu tenho uma ideia de fazer, por mais besta que seja, eu quero produzir meu próprio combustível para consumir no meu carro, no carro dos meus parentes, no carro dos meus amigos. Um exemplo, um sonho que eu tenho que fazer. Eu quero produzir álcool para o carro. Não quero comprar mais álcool a Petrobras. Eu tenho uma fazendinha, um terrenozinho da família lá, e eu quero fazer isso de forma artesanal. Então, se eu não tenho nada, só tenho essa ideia e vou conversar com um primo, com um parente ou com um possível sócio, uma pessoa que eu quero fazer parceria, que eu vou precisar dividir os custos e estou disposto a dividir os lucros. Como eu vou apresentar isso sem um documento? As pessoas vão acreditar em mim, vão dizer: Álvaro está delirando, ele está doido, está delirando, acredita não, ele é sonhador, rapaz, você está doido. Tá doido, vão começar a rir na minha frente, não vão dizer meus parentes, mas meus parentes não vão acreditar em mim, mesmo me conhecendo, não vão acreditar em mim. Por quê? Porque eu estou só com a ideia. Agora, se eu mostro para eles um plano de negócio com foto, com custo, onde eu vou conseguir o dinheiro, minha capacidade de produção, com todos os detalhes e com foto dos concorrentes que fazem isso já, de pessoas que já fazem isso, fica muito mais fácil eu convencer alguém para se tornar meu sócio, ou o meu investidor, para me emprestar dinheiro, ou para ser meu parceiro. Como assim parceiro, professor? Para me fornecer material, me emprestar, me alugar, porque as pessoas precisam ter confiança. Até para pegar dinheiro emprestado precisa de confiança. Então vai confiar em investir numa pessoa que não tem nada, só tem uma ideia, e se lá na frente ela pegar esse dinheiro e não investir na empresa e gastar tudinho, e fazer viagem e pegar o dinheiro e desviar. Tem que ter um planejamento. Então o planejamento faz com que as pessoas tenham mais confiança em mim, para eu conseguir sócio, para eu poder apresentar a minha empresa, para eu ir num banco, ir num Sebrae, conseguir investimentos, conseguir empréstimo, fornecedores.
para que os fornecedores possam vender fiado para mim, vender com crédito. Ah, mas isso é besteira, você pode conseguir crédito sim, mas eu mostrando o meu planejamento, os fornecedores talvez se compadeçam ou acreditem em mim e me dêem um prazo maior e me vendam mais. E também, se eu quiser um sócio ou um trabalhador ou alguém para trabalhar comigo como um empreendedor individual, para trabalhar comigo. Um outro exemplo, eu quero fazer um salão de beleza. Aí eu vou chamar alguém para trabalhar comigo como MEI. A gente assim, chama uma prima minha, eu vou cortar cabelo, minha prima vai fazer unha, um exemplo. Ou minha irmã vai fazer unha lá. Ela vai deixar o emprego dela para vir trabalhar comigo? Cadê o meu salão? Meu salão ainda nem existe. Ou seja, eu vou ter que construir um salão todinho para depois eu ter a certeza que ela vai trabalhar comigo. E se ela não quiser? Como é que eu convenço ela? Mostrando o meu plano de negócio. Que é esse documento já feito, impresso, com foto, com detalhes. E também se eu quiser um cliente. Ah, professor, plano de negócio. Eu quero chegar num restaurante, numa lanchonete e comer a minha coxinha com guaraná. Para que eu vou precisar ver o plano de negócio? Não, porque você é um cliente diferente. Você é um cliente que é um consumidor final. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer coxinha, fazer bolo e distribuir para restaurantes, por exemplo, eu vou precisar de um plano de negócio, eu vou precisar de um portfólio, eu vou precisar de um catálogo de pedidos. Aquela pessoa precisa confiar na minha empresa, então eu tenho que ter um plano de negócio. Eu posso mostrar antes da empresa existir, visitar um cliente e dizer, ó, eu estou com um projeto de fazer um produto, marcar uma hora com um cliente. Um restaurante, por exemplo, eu vou no Bode do No. O Bode do No é um restaurante. Para que o Bode do No vai querer, que é uma churrascaria, vai querer ter doces finos? Mas eu posso, de repente, apresentar para ele um produto, onde ele vai ganhar sem fazer, só vendendo. Então, para que eu possa apresentar o produto sem a empresa não existe, eu posso apresentar meu plano de negócio para ele, um portfólio, mostrando as fotos do meu produto, da minha qualidade, quem são meus fornecedores. Isso tudinho vai gerar confiança para que essa pessoa faça um pedido. Esse cliente faça um pedido. Claro, porque eu não vou vender uma coxinha para ele, eu quero vender tantos quilos de torta, de sobremesas finas. Então o plano de negócio vai me servir também para fazer vendas, sim, como objetivo secundário. E também para que eu possa, um exemplo, eu abrir empresa. Se eu tenho um plano de negócio, eu posso também mostrar o que cada setor faz e eu posso fazer com isso como uma espécie de ferramenta motivacional na minha empresa, para cada setor trabalhar motivado, mostrando perdas e ganhos, claro, né? Isso de uma forma cautelosa também, para não servir como desmotivação. Mas, de repente, se eu quero uma empresa que vá cobrar metas e vá também dar prêmios para os trabalhadores, para os colaboradores, os empregados, os funcionários, então eu posso usar o plano de negócio sim como ferramenta motivacional. Mostrar que aquela empresa precisa fornecer tanto, ela custa tanto e a gente precisa produzir tanto para que possa gerar lucro e esse lucro possa também gerar uma participação para os funcionários. Então os funcionários vão se sentir mais à vontade, vão confiar mais. Porque já pensou você ir para uma empresa que diz, não, a gente paga anualmente participação nos lucros, mas você não sabe qual é o lucro da empresa, você não sabe qual é a meta da empresa, qual é o custo da empresa. E no plano de negócio você vai ver isso tudinho. E isso são os objetivos secundários do plano de negócio. Como o plano de negócio é um documento, então, por assim dizer, a gente imagina um documento como uma espécie de, um exemplo, um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Ali tem uma norma, existe uma normatização na ABNT que vai reger a estrutura daquele documento. Aquele documento tem que ter capa, sobrecapa, apresentação, metodologia, índice, sumário, bibliografia, enfim. Tem toda uma estrutura que um TCC tem que ter. Plano de negócio não, porque a ABNT não é um documento normatizado. E até fica muito difícil normatizar um plano de negócio, porque cada negócio é ímpar.
Cada empreendedor é ímpar, é único. Então, restaurantes, você pode ter inúmeros restaurantes, mas cada restaurante tem uma proposta de trabalho diferente. Então, um plano de negócio diferente, tem um dono diferente, uma razão de existência diferente. Então, não existe uma estrutura fixa, bitolada, engessada. O plano de negócio tem que ser assim. Não, porque o plano de negócio serve como um guia para aquele empreendedor. Então, um documento que serve como guia para outro empreendedor não vai servir como aquela mesma estrutura, não vai servir para outra pessoa, ela não vai entender. E tem gente que já tem experiência, faz um plano de negócio mais para apresentar a sua empresa. E não vai servir para mim, porque eu quero um plano de negócio mais focado para que ele vá me orientar para que eu tenha lucro e o mínimo de custo possível. Então, plano de negócio não segue uma estrutura fixa, porém existe aquela estrutura comum que sempre vai ter num plano de negócio. Quando o plano de negócio é no Word, ele sempre vai ter uma capa, vai ter um índice, um sumário executivo e vai ter alguns tópicos referentes àquele negócio, referente ao financeiro, ao mercado, ao produto. Então, para facilitar o entendimento e a construção de um plano de negócio, eu alistei 9 tópicos e cada tópico com algumas perguntas. E à medida que você for lendo esses tópicos e for respondendo, você já vai criando o seu plano de negócio, já vai ajudando você a estruturar seu plano de negócio, a fazer os tópicos e as perguntas que ele tem que responder. Não, você não vai fazer um plano de negócio com perguntas e respostas, não, mas um plano de negócio com um documento guia que vai responder essas perguntas. Vamos lá? Vamos ver? Primeiro ponto, o ramo de atividade. Aquela empresa que você vai criar vai trabalhar com o quê? Além de ter esse primeiro tópico, ela também tem que responder essa pergunta. Por que você escolheu esse negócio? Você escolheu esse negócio porque é um talento seu ou porque é uma oportunidade que você está observando na sua comunidade? E aí? O mercado consumidor. Mercado, tem vários mercados, mas aqui tem 3 mercados. Você pode até colocar isso num tópico só. Mas você tem que ter o mercado consumidor, o mercado fornecedor e o mercado concorrente. O mercado consumidor, quem são os seus clientes? O que tem valor para esses seus clientes? Um exemplo. Eu vou fazer pastel e coxinha. Mas eu moro num lugar que minha classe social, digamos, é muito elevada. O povo não come pastel, não come coxinha. O povo quer comer lagosta, quer comer peixe, bacalhau, quer comer salmão, quer comer sushi. Então meu plano de negócio está fora da minha realidade. Então eu tenho que ter um plano de negócio que me mostre o meu mercado, identifique meu consumidor. O que é que tem valor para esse consumidor? Ele consumirá meu produto? E além do mais, quem é meu fornecedor? Digamos que agora eu trabalho fazendo cocada, uma cocada maravilhosa, uma receita de família. E de repente eu me mude, eu vá para Miami. E o pessoal não conhece. Se provar, eu tenho certeza, se provar a cocada que eu faço, vão se apaixonar e vai dar muito dinheiro. Só qual o problema? Que em Miami não tem coco. Coco é um fruto tropical. E lá é clima temperado, já clima mais para frio. Eu não vou ter o coqueiro lá. Eu não tenho quem forneça. Mas coco, eu posso comprar o coco importado da Tailândia, da Índia, do Brasil. Mas só que vai ficar muito caro. Então não vou ter mercado fornecedor. Quem são meus fornecedores? De matéria-prima e de insumo, tá, gente? Insumos e serviços. Eu preciso de consertar uma máquina. Quem vai consertar essa máquina que vai amassar o coco, que vai ralar o coco? Quem vai fornecer os meus serviços que eu preciso para produzir? Insumo, tem matéria-prima e tem insumo, né, gente? Matéria-prima é aquilo que eu vou transformar e vender. Insumo é aquilo que eu vou usar no processo de transformação. Por exemplo, eu trabalho com Uber. Então, quais são meus insumos? Meus insumos é a gasolina. E o meu produto é levar o meu cliente aonde ele quer. Mas eu preciso de insumo para trabalhar. Um exemplo. Eu produzo bolacha. Mas eu preciso embalar.
o meu produto, eu não vou entregar na mão para o meu cliente. Eu trabalho numa padaria, eu sou padeiro, eu faço pão, eu vendo pão. Eu tenho que ter a embalagem do pão. A embalagem é um insumo. É aquilo que vai participar, que é indispensável na produção do meu produto ou meu serviço, mas não é minha matéria-prima. Ele é indispensável, ele participa. Sem ele eu não tenho como produzir. Ele é meu insumo. Quem vai me fornecer isso? E quem são meus concorrentes? Não é que eu queira destruir meus concorrentes ou que meus concorrentes vão me destruir. Não é isso. Um mercado saudável tem que existir a concorrência, sim. Por quê? Porque a concorrência vai me fornecer informações. Por exemplo, eu estou com um concorrente que tem um produto excelente, mas de repente eu consigo fazer o mesmo produto não tão excelente, mas com um preço melhor. Então eu vou pegar um outro tipo de cliente para que vai querer consumir esse produto, mas não tem como pagar pelaquela qualidade, pelaquela excelência. Então eu vou fazer um produto de qualidade mediana, mas por um preço bem competitivo. Ou seja, eu vou trabalhar nas falhas daquele concorrente, onde aquele concorrente não tem interesse em atender. O concorrente, a gente tem uma mania negativa de ver as coisas. Um exemplo disso que não tem muito a ver, mas é parecido, é a questão de quem torce para um time específico. Um exemplo, eu torço para o esporte, mas eu fico sempre denigrindo, eu fico sempre colocando defeito no adversário, no Santa Cruz e no Náutico. Agora pare e pense, quando eu diminuo o meu concorrente, eu estou dizendo que eu só sou bom porque meu concorrente é ruim. Ou seja, é muito fácil você ganhar de um concorrente ruim. Se o Náutico e o Sport são times que não prestam, então eu ganho dele, eu sou do Sport, meu time também não presta. Por quê? Porque eu só consigo ganhar de time ruim. Quem é bom, ganha de bom. Ou seja, quando você elogia o seu concorrente, você também está se elogiando. Ou seja, poxa, aquela empresa tem um produto maravilhoso. Rapaz, eu tenho um trabalho tão grande para fazer frente ao produto dele. O produto dele é bom, mas eu consigo ser melhor em algumas coisas. Veja como é diferente a abordagem positiva. Ou seja, você não precisa denigrir ou você não precisa diminuir o seu concorrente. Então você precisa desse mercado para poder fazer um produto bom. Até porque o concorrente ele ensina. Você aprende em cima dos erros do concorrente, em cima das dificuldades do concorrente. Porque você precisa obter alguma vantagem sobre o seu concorrente. Às vezes você consegue até fazer parceria com os concorrentes e atender às dificuldades deles e trocar a experiência. Chama de benchmark. Você trocar experiência com empresas semelhantes. Ou seja, você começa a fazer parcerias. Quinto tópico, produto, serviço a serem ofertados. Quais são as características dos produtos e dos serviços que eu vou oferecer? Quais são os seus usos menos evidentes? Então você de repente tem um produto e tem o uso primário dele, mas tem um outro uso secundário dele. Quais são as suas vantagens e as desvantagens diante do concorrente? Como eu posso agregar valor para o cliente por meio dos meus produtos e meus serviços? Um exemplo, eu trabalho consertando impressora. Eu posso mostrar para o meu cliente que com o meu serviço a impressora dele vai render mais, porque eu não só conserto, eu deixo o equipamento em condição melhor, eu faço uma preventiva, eu vou cuidar do cliente, eu não só vou consertar esse defeito, eu posso fazer depois uma manutenção preventiva lá na frente, grátis. Então eu tenho que ter um plus, eu tenho que mostrar para o meu cliente que eu estou agregando valor, que o meu produto ou o meu serviço agrega valor para o cliente. Eu posso colocar isso no meu plano de negócio? Posso, aqui no item 5. A localização. Eu vou ter uma loja? Vai ser uma loja virtual? De repente eu não tenho como alugar. Eu vou ter que fazer isso em casa. Como é a minha localização? Como é meu ponto? O meu ponto comporta esse produto? Qual a importância da localização do meu negócio? Qual a importância? Se eu vendo alguma coisa pela internet, então não importa se eu moro em um bequinho, se eu moro num canto que é bem apertado, numa estrada de
num local de difícil acesso, num local que não tem ônibus, minha lojinha vai ficar num local onde não tem rua asfaltada, quando chover como é que vai ser? Eu moro perto de um mangue que alaga todo ano, como é que vai ser? Eu vou trabalhar consertando televisão, como é minha vizinhança? Inspira segurança? Vai ser na minha própria casa? Isso tem que ser avaliado. Se o meu negócio precisa de uma loja presencial ou uma loja virtual, como é que vai ser? Como é que vai ser essa escolha? Eu tenho que pensar nisso. O sétimo ponto, o processo operacional. Como sua empresa vai operar etapa por etapa, setor por setor? Como ela vai fabricar esse meu produto? Como ela vai vender esse produto? Ou como ela vai fazer esse serviço? Qual o trabalho que vai ser feito? Como vai ser feito? Com que material? Com que equipamento? Aqui eu coloco também como eu vou fazer o meu produto. Um exemplo, se eu trabalho com bolo, qual vai ser a receita do meu bolo? Qual é o passo a passo? Onde é que está esse conhecimento? Eu tenho conhecimento nesse ramo, eu tenho experiência. Como fazem os concorrentes? Os meus concorrentes trabalham? Com que máquinas? Com que equipamentos? Isso tudo eu preciso colocar no meu plano de negócio nesse tópico 7. O 8, agora, a previsão de produção. É muito importante isso, pessoal, previsão de produção. Qual a necessidade e a procura do mercado? Quanto é que o mercado consome? Qual a minha provável capacidade de produção? Qual a disponibilidade das matérias-primas e de insumos básicos para que eu possa produzir? Qual o volume de produção e venda, a capacidade de venda de serviço que eu planejo para o meu negócio? Isso é importante porque assim, o negócio ele tem um custo. Então, se ele tem um custo, então ele tem que ter uma produção mínima. A produção mínima e a venda mínima. Eu tenho que produzir X e vender X, senão eu vou falir. Por quê? Porque a empresa tem um custo para ela existir. Se ela tem um custo para existir, ou seja, só para a empresa existir sem vender, ela tem que ter, ela consome X, que ou seja, é o custo mínimo necessário para que minha empresa exista. Para que ela exista, eu tenho que gastar X. Então eu tenho que também produzir X para que essa produção se pague e pague esse custo mínimo da empresa. O mercado tem como... Eu tenho como liberar isso para o mercado? Eu tenho como vender essa minha produção mínima? Qual a minha produção mínima para a minha empresa existir? Qual a minha produção média? E qual a produção máxima que eu posso ter sem colocar em risco a empresa? Gente, isso existe. Um exemplo disso, eu trabalhei um tempo numa empresa, muito tempo atrás, numa empresa que tinha uma política de trabalho que era a Pilar. Naquela época, a Pilar, ela pagava brinde para os seus vendedores. Ele tinha uma meta. Um exemplo, eu tenho que vender 300 kg de biscoito creme crack e 300 kg de macarrão. Na época tinha café e margarina também, Pilar. E eu sou vendedor, eu tinha que bater minha meta. Se eu batesse minha meta, eu ganhava, um exemplo, 100% do meu salário dobrava. Se eu não batesse a meta, se eu chegasse bem pertinho, eu ganhava 50% da meta. Se eu não chegasse pertinho, eu só ganhava o meu salário. Agora, se eu passar da minha meta, eu começo a perder bônus. Aí alguém pode dizer, oxente, professor, e por que a Pilar fazia isso? Quer dizer, se eu batesse minha meta e superasse ela, eu não ganhava prêmio? Não ganhava prêmio. Mas por quê? Porque agora vai ter uma sobrecarga da produção. Porque se as máquinas produzissem em velocidade máxima, elas podem quebrar. Entendeu? Se a produção fosse no máximo, ela gerava perda. Ou seja, a máquina quebrava, a maceira quebrava, o rolo que amassava a massa para fazer os biscoitos quebrava, o forno quebrava e a empresa começava a ter prejuízo. Ela tinha que vender X, mas se ela fosse com muita ambição e superasse sua capacidade produtiva, ela não tinha onde armazenar. Começava a apodrecer, se perder e começava a quebrar as máquinas. Então, tem a produção máxima com segurança e a produção mínima para que a empresa exista. E tem a produção média. Então isso tudo tem que estar no plano na previsão de produção. Qual o volume que eu necessito?
E o pior de tudo para muita gente que é um bom técnico, um bom desenvolvedor, é a análise financeira. Qual é a estimativa de receita da empresa? Normalmente as pessoas são muito otimistas, acham que vai vender rios de janeiro. E no final das contas vai vender somente Tatuapé, lá de São Paulo. O que acontece? Tem que ser realista. Qual a estimativa financeira de receita? Quanto eu vou conseguir vender? A média. Qual o capital inicial necessário? Eu vou precisar comprar máquina, alugar um galpão, alugar uma lojinha, vai ter loja, vai ter um site. Eu tenho que ter um capital inicial. Quais são os custos com materiais? Ou seja, existe um capital inicial, que é o dinheiro que eu vou gastar para abrir empresa comprando máquina, e existe um capital também que é chamado capital de giro, que é aquele dinheiro que eu vou precisar ter para poder pagar as contas da empresa todo mês e para que eu possa comprar matéria-prima, insumo, para eu pagar salário do povo, os gastos com produção, com energia elétrica, uma máquina que quebra, as despesas administrativas, que são os impostos, imposto, custo com o contador, despesa com venda, porque se eu não pagar um vendedor, se eu não pagar comissão, se eu não pagar marketing, propaganda, eu não vou vender. Então essa mecânica existe, tem que estar aí na análise financeira. E o principal, qual a margem de lucro que eu consigo ter? A margem de lucro que eu consigo ter com isso tudo está na análise financeira. Quanto custa o produto, cada item, está aí nesse item 9. Tá? Ok, pessoal, com isso a gente termina a nossa videoaula de hoje. Nós não vamos ter atividade, ia propor para vocês fazer um plano de negócio com essas perguntas, mas no momento não dá para fazer sem a gente ver um outro tópico que vai ver na próxima aula, que seria análise de SWOT, que em português seria análise FOFA, F-O-F-A, que seria o quê? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, fraquezas. Isso a gente vai ver na análise de SWOT na próxima aula, ok? Perguntas, dúvidas, por favor, participem, perguntem no ambiente que eu tenho imenso prazer, vou ter um imenso prazer de responder. Leiam e perguntem o que não entenderam. E a gente vou responder com prazer todas as perguntas, ok? Obrigado a todos, um ótimo final de semana e até a próxima videoaula.